Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui nessa quinta-feira abençoada, primeiro dia do mês de maio de 2025, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia do trabalho. O trabalho que dignifica o homem. É uma pena que muitos homens e muitas mulheres ainda estão em busca de um trabalho para viverem dignamente. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, o trabalho nos torna também escravos. É preciso que a gente tenha um respeito pelo trabalho, mas é preciso também que a gente consiga equalizar o trabalho, a nossa fé, o nosso descanso, a nossa família, o nosso lazer. Tudo é equilíbrio, na vida tudo é equilíbrio. Mas um homem, uma mulher sem o seu trabalho, é como diz a canção: sem o seu trabalho, se morre, se mata. Ele não tem honra. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus vem dizer para nós, às vezes, as palavras de Jesus são duras. Ela diz: aquele que não trabalha, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. São palavras duras, mas Jesus aqui se refere àquele que tem oportunidade, que tem a saúde, que tem tudo para produzir, para trabalhar, mas não trabalha por malandragem, por vagabundagem. Então Jesus diz: esse que tem condições, esse que tem trabalho disponível, esse que quer viver da malandragem, esse que quer ser um fardo pesado para seus irmãos, ou para seus pais, ou para alguém, ou para a sociedade, já que ele não quer trabalhar, ele também não coma. Se assim fosse, minha gente, tinha muita gente aí morrendo de fome. Tem muita gente aí escorado nos seus pais aposentados, nos seus avós, tomando o que é dos outros para poder sobreviver. Mas o que a gente deve valorizar realmente é o trabalho. No Evangelho de hoje é citado que o pai de Jesus era o carpinteiro e Jesus já ajudava seu pai. Por quê? Porque quando ele assumiu a condição humana, ele teve também que trabalhar. Trabalhar para viver do suor do próprio rosto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nesse dia 1º de maio, dia do trabalho, você também possa valorizar o seu trabalho, a sua função, o seu emprego. Às vezes reclamamos das nossas atividades, do nosso trabalho, mas quantas pessoas queriam estar em nosso lugar para ganhar o pão com dignidade. E o Evangelho de hoje, nesse dia 1º, é o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 51, a 58. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram espantados, escandalizados por causa de Jesus. Porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria, em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, filho de carpinteiro. José trabalhava para o sustento da família. José já dava bons exemplos para os filhos, para Jesus. E aqui mais uma vez explicando, naquele tempo se chamava os primos, sobrinhos, os parentes todos de irmãos, para que depois não venham nossos irmãos de outras denominações dizer que Maria teve vários filhos, né? Mas o Evangelho de hoje vem nos alertar. Muitas vezes
no nosso lugar, em nossa família, não somos valorizados. Nós temos mais valor longe da nossa cidade, da nossa família, daqueles que nos conhecem. Eles diziam assim: ele não é filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria, dona de casa? Como é que ele pode dizer que é enviado de Deus, que é filho de Deus, que veio do céu? As pessoas muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, julgam as outras pela sua condição financeira, pela sua família humilde. Se for de uma família abastada, de status, tem tradições naquela cidade, as pessoas respeitam mais do que um simples trabalhador. Às vezes aquele herdeiro, aquele filho, aquele neto de pessoas que se destacam na sociedade, que tem uma boa reputação, às vezes sai um filho, neto que não vale nada, não presta para nada, mas é parente de fulana, da família tal, todo mundo dá um mau valor. E às vezes tem um humilde, que chegou de outra região, até um certo modo estrangeira, de outra cidade, é de família pobre, é de família sem status, sem grandes destaques, está procurando fazer o bem na sociedade, está procurando evangelizar, está procurando fazer caridades, mas não é valorizado. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos julgados pelo que temos, não pelo que somos. Isso é uma realidade até hoje, desde o tempo de Jesus. E o Evangelho diz aqui: e ali ele não realizou muitos milagres, porque eles não tinham fé. Talvez, meus irmãos e minhas irmãs, também aconteça isso em nossa vida, em nossa família. Muitos milagres não acontecem porque nossa fé ainda é frágil. Nossa fé ainda é pouca. E aonde não há fé, não há milagre, não há bênçãos, não há graças. A gente não é agraciado porque nossa fé ainda é pouca. E você veja, meus irmãos e minhas irmãs, que nos milagres que Jesus realizava, a maioria das vezes ele dizia: vai, a tua fé te curou, a tua fé. Ele disse assim, aquela mulher que estava há mais de 10 anos doente, ele disse assim para os leprosos, ele disse assim para aquele homem que veio em cima de uma cama, que os amigos colocaram por cima do teto, porque não tinha mais como entrar, que tinha gente demais na casa. E muitos e outros milagres, Jesus dizia: a tua fé te curou. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não é que você vai fazer uma caridade, ajudar alguém, só para receber um pagamento de Jesus. Não. Jesus sonda os nossos corações. Jesus sonda as nossas intenções. Jesus sonda se nossa fé é verdadeira, tanto na hora boa, como e também nas horas escuras, nas nossas noites escuras. Não adianta nós termos somente fé quando está tudo bem. Não adianta a gente botar o joelho no chão somente quando tudo está acontecendo de acordo com o que a gente quer. É preciso que a gente tenha uma fé verdadeira. A fé de Jacó, de Isaac, de Abraão. É preciso que a gente tenha essa fé verdadeira. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Tem hora que duvidamos, porque somos humanos, fracos, pecadores. Mas nesse dia 1º de maio, dia do trabalho, Jesus, assumindo a sua condição humana, também trabalhou. Porque o trabalho, meus irmãos, como eu falei aqui no início, dignifica o homem. Oxalá que todos os homens aqui do Brasil, do mundo, todos os homens que quisessem trabalhar, todas as mulheres que quisessem trabalhar, tivessem essa oportunidade. Ainda temos muitos desempregados, pessoas que estão buscando uma ocupação. Mas você que está buscando uma ocupação, você que está procurando uma fonte de renda, você que está procurando viver com dignidade,
mantenha a sua fé firme, a sua fé verdadeira, mantenha seu joelho no chão, que Deus vai providenciar tudo. Ele não deixa nenhum dos seus desamparados. É importante que a gente entenda que Jesus sempre tem um olhar de misericórdia para com todos nós. E aqui está dizendo: Jesus de Nazaré, tendo assumido a condição humana, não se isentou da lei do trabalho, mas contribuiu para o sustento da família e o progresso da sociedade. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos pessoas só cobrando. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, eu quero. Mas não estuda, não trabalha, não produz nada. Cada vez mais nós temos aquela geração neném, né? Que nem estuda nem trabalha, e é só aumentando. Vai sobrar para quem, meu povo, essa geração? Vai sobrar para quem sustentar? Onde o país cada vez mais está carregado de sanguessugas. Principalmente os sanguessugas que estão no poder, aqueles que desviam o dinheiro, aqueles que tiram dos aposentados, aqueles que vivem somente de fraudes, aqueles que vivem só de enganar o povo, aqueles que se utilizam até de um estado doentio, até de estar no UTI, para explorar e enganar o povo. É preciso que a gente tenha a compreensão e a sabedoria de fugirmos das víboras que Jesus falava, raça de víboras, exploradores do povo, exploradores da fé dos outros. Que você hoje possa refletir com sua família sobre esse evangelho. Deixe seu like. Que Deus te abençoe.